saibam que é porque eu não estava esperando isso, tá? Então vamos lá. Bom, como todo mundo aqui já sabe, o meu nome é Raíssa Gili, eu tenho 16 anos, eu sou do Interact Clube de Presidente Getúlio. Atualmente eu sou a secretária do clube e eu sou a diretora de treinamentos e diretora de oratórias do distrito, ok? Eu vou ser sincera, eu nunca fui DQA, porém eu sempre tive uma relação muito próxima com o cargo. Então eu sempre acabei ajudando e etc, os meus colegas, e acabei tendo uma certa proximidade com todo esse cargo e toda essa experiência, certo? Então, eu vou dar aqui um manual básico do diretor de quadro associativo, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu comentei antes, vocês abrem o microfone e podem falar comigo e podem me interromper normalmente conforme eu for falando, tá? Tá bem tranquilo. Bom, galera, eu sou o DQA. E agora, o que é o DQA, certo? Então, teoricamente, é o diretor de quadro associativo, diretor de desenvolvimento de quadro associativo, né? Então, é a comissão responsável pela perpetuação e o alcance de novos associados. Então, teoricamente, você precisa manter os seus associados dentro do seu clube e também procurar novos associados para o seu clube, certo? Seria teoricamente isso. Então, você precisa focar na captação de novos associados e a retenção deles. Ah, Raíssa, mas como eu posso fazer essa captação de novos associados? Como eu consigo fazer essa captação de novos associados, certo? Tem jeitos muito simples, eu diria, como o que geralmente a gente conhece, que seria, por exemplo, o dia do convidado, certo? O dia do convidado, eu creio que é o jeito mais básico que a gente conhece de fazer a captação de novos associados. E eu creio, na minha opinião, que o dia do convidado sirva também como uma retenção de associados, porque uma retenção de associados é um projeto. A gente consegue manter os nossos associados com um projeto, certo? É assim que os associados eles se sentem mais engajados e se sentem realmente na vontade de permanecer no Interact. Então, quando a gente tem o dia do convidado, a gente movimenta o clube todo, a gente anima o clube todo para receber novas pessoas e para manter aquelas que já estão. E, é claro, o Interact ele precisa de novas pessoas, ele precisa de novos rostos, novas ideias e novos ares, né? É como o Gabriel falou lá no início, hoje de manhã, ele falou que, por exemplo, a gente tem um prazo de validade, como o Gabriel gosta de falar, sabe? E um dia a gente não vai estar mais aqui, ou a gente vai acabar perdendo tanto contato com o Interact. E a gente precisa trazer novas pessoas para a gente ter mais ideias. Aquilo que a gente já foi, a gente precisa trazer de novo para o nosso clube e para o nosso distrito, certo? Então, eu creio que uma base para não só o DQA, mas sim para todos os cargos, é o planejamento em primeiro lugar. Então, é aquilo de sentar no início da gestão, principalmente com o seu presidente, ou até você sozinho mesmo, você, diretor de quadro associativo sozinho, e pensar o que eu quero fazer e como eu vou fazer, certo? Então, o que eu quero fazer? Estabeleça metas. Pega o seu caderninho, né, e estabeleça metas. Então, até metade da gestão, então até, por exemplo, dezembro, eu quero ter tantos novos associados. E daí, até o final da gestão, eu quero ter mais tantos associados. Porém, como eu vou fazer isso? Como eu vou receber esses novos associados? Como eu vou buscar esses novos associados, certo? Você precisa trazer você precisa trazer a pergunta, precisa trazer o problema e já buscar uma solução, certo? Então, você vai estabelecer a meta e já buscar como você vai atingir essa meta, certo? Então, assim, eu quero tantos associados até o final da gestão, mas eu também quero manter todos os associados que eu já tenho. Como eu vou manter todos esses associados que eu já tenho, certo? São tudo isso que você tem que pensar. Então, é muito legal, tanto vocês, presidentes, que eu sei que tem presidentes aqui na chamada, peguem o seu DQA e pensem, o que a gente vai fazer nessa gestão? Como a gente vai trazer pessoas novas e quantas pessoas novas a gente quer? Afinal, até o distrito tem as suas metas, né? As metas de quadro associativo, que são quantas pessoas novas o distrito quer ter no final da gestão. Então, seria muito legal vocês sentarem com o seu DQA e começarem a pensar nesse tipo de meta, certo? Então, manter um ambiente saudável, isso é função do quadro associativo também, né, do diretor de quadro associativo. Afinal, quando a gente quer manter novos associados, a gente não consegue, quando a gente quer manter os nossos associados, a gente não consegue manter eles em um ambiente
tóxico, por exemplo, assim, sabe? A gente não consegue manter ele num clube que está pouco engajado, que tem poucos projetos, que tem poucas ações e etc. A gente precisa estar sempre renovando, né? A gente precisa estar sempre trazendo coisas novas que vão surpreender os nossos associados e manter eles dentro do Interact, né? Porque a gente pode ver, quando a gente tem um momento do nosso clube aonde a gente tem poucos projetos, a gente fica muito tempo sem fazer alguma coisa, ou fica muito tempo sem fazer uma reunião, a gente sente uma baixa na adesão dos associados, certo? Muitas faltas, poucas idas em projeto e etc. A gente sente isso, a gente que já está há mais tempo no Interact, nós sentimos essa baixa adesão. E acontece, é normal, vem com todos os clubes, né? Então, a gente precisa pensar, quando isso acontece, a gente precisa pensar o porquê está acontecendo, então, por que o meu clube está com baixa adesão, por que o meu clube está com tantas faltas nas reuniões, ou tantas faltas em projetos, e como a gente pode fazer para resolver. Então, por exemplo, vamos supor que o meu clube esteja com baixa adesão na presença nas reuniões, certo? Então, a gente vai fazer uma reunião a cada 15 dias e tem poucas pessoas que vêm, ou sempre são as mesmas pessoas, o que geralmente acontece, né? Então, como a gente vai fazer para trazer os nossos associados mais para a reunião? Como a gente faz para buscar mais as presenças, certo? Então vamos fazer uma reunião extraordinária, um passeio no parque, vamos fazer um Quem Sou Eu, um dia de noite, às vezes uma noite de filmes, alguma coisa assim, que são coisas que interessam mais adolescentes, que interessam mais os associados, e quando eles vêm uma vez, eles sentem aquela aflição, aquele gostinho de interagir, eles vão querer vir mais vezes, certo? É o que acontece. Então, é muito legal quando a gente está com essa baixa adesão, quando a gente está com um problema, é legal a gente pensar como a gente pode resolver esse problema e logo pôr em prática, mantendo, assim, um ambiente saudável no nosso clube, certo? Então, manter a boa relação entre os cargos. Eu agora vou dizer, acho que foi a Laís que comentou sobre como é importante a gente manter a relação com os outros cargos. Então, projetos têm que ter relação com o IP, DQA precisa ter relação com o protocolo, por exemplo, e assim vai, sabe? Então, é importante a gente manter essa conexão entre os cargos, mas a gente precisa lembrar que vocês, DQA, né, vocês não podem forçar os cargos e não podem forçar os associados a serem amigos. Afinal, eles são companheiros, eles compartilham algo em comum, que é o Interact. Eles não precisam ser necessariamente amigos, mas precisam manter essa boa relação. E tá tudo bem, manter essa boa relação e deixando o clube razoavelmente estável já é mega importante, certo? Então, pensem em projetos, ações dinâmicas, por exemplo, assim, que vão manter essa boa relação. Principalmente quando você sente que os associados não estão se dando tão bem, por exemplo. Você sente que houve algum tipo de intriga, algum tipo de discussão entre dois associados, você é a pessoa que precisa estar ali, né? E aí, fulano, o que aconteceu? E aí, fulano, como a gente pode resolver? E etc, entende? Você é a ajuda que os associados precisam buscar para manter essa boa relação, ok? E claro, engajar os associados, né? Se você tá vendo que tem pouca adesão no seu clube, você é aquela pessoa que vai mandar mensagem para todo mundo, né? E aí, fulano, tô vendo que você não tá indo nas reuniões, tô vendo que você não tá indo nos projetos. O que aconteceu? Tá tudo bem? Algum problema pessoal? Você quer conversar? Então, seja esse apoio que o seu clube precisa, certo? A gente costuma dizer que o presidente precisa ser esse apoio, mas não somente o presidente. Você, do DQA, que está cuidando do engajamento do seu clube, você pode ser esse apoio também. Então, fale com os seus associados, tente manter essa boa relação, certo? Esse apoio. Você não precisa ser necessariamente um psicólogo sempre, mas quando você vê que aquele associado às vezes está um pouco cabisbaixo ou está um pouco faltando demais, coisa que não era normal, tente falar com ele, tente conversar, tente entender o lado dele, certo? Então, a gente falou aqui como engajar a gente falou sobre engajar os associados, mas como engajar e reter esses associados, como manter eles dentro do clube. Então, você deve proporcionar um ambiente inspirador. Né? O Gabriel que sempre fala que a gente precisa inspirar, que a gente precisa ser o exemplo. Então, é isso que vocês têm que tentar fazer, deixar o Interact, deixar o clube um ambiente inspirador, que as pessoas queiram estar. Mas como? Como fazer isso?
Então, as reuniões e festas temáticas são um bom exemplo, que nem, eu acho que no clube de Itapema ou Itajaí teve esses dias uma reunião onde todo mundo pôde ir de pijama, certo? Foi uma reunião um pouco extraordinária, digamos assim, mas que é muito divertida. A galera vai lá, vai de pijama, já é algo um pouco mais diferente, certo? Já é algo um pouco mais descontraído, e a galera gosta muito disso, e é algo que engaja muito o pessoal, certo? Porque todo mundo quer ir, todo mundo quer passar por essa experiência, então todo mundo vai querer ir e vai continuar indo conforme o tempo. Então é algo muito bacana essas reuniões ou essas festas temáticas. Só uma pergunta, alguém mandou alguma coisa no chat da reunião? Não, só falei que foi Itapema mesmo que fez Itapema? isso. Eu imaginei. Então, é muito bacana a gente sempre pensar nesse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu até comentei antes no treinamento de protocolo, aquele quem sou eu, né? Quem sou eu e o que eu faço. É muito interessante a gente fazer isso também. Não somente para desenvolver a oratória, isso também, mas também para ter essa conexão com os outros associados, certo? Eles vão se sentir mais próximos, como realmente uma família. E é o que o Interact deve ser. A gente precisa ter esse sentimento de família, certo? Então, é muito interessante a gente trazer essas coisas inovadoras para o nosso clube. Dinâmicas de integração. Eu vou utilizar o exemplo agora do Clube de Presidente Getúlio, onde na gestão passada a gente colocou como meta que toda reunião, ou pelo menos uma vez por mês, basicamente, a gente teria uma dinâmica depois da reunião, né? Depois da reunião e antes do nosso jantar. Então a gente ia ter uma dinâmica. Toda dinâmica tinha um intuito diferente. Algumas eram para desenvolver a oratória, outras eram para criar conexão com os associados, outras eram para desenvolver, não sei, a liderança, por exemplo. Então toda reunião a gente tinha alguma dinâmicas simples, dinâmicas rápidas, onde todo mundo pudesse participar, certo? E era muito bacana. Foi um momento onde o clube estava bem engajado, porque todo mundo sentia que aquilo era divertido, sentia que aquilo era legal e todo mundo queria participar, certo? Claro, foi por um momento, depois a galera acabou, enfim, não se sentindo tão engajada, mas é aquilo. Talvez não em toda reunião, sabe? Mas uma vez por mês, lá uma vez ou outra, seria muito legal. E essas dinâmicas ajudam muito, não só para o autodesenvolvimento dos associados, mas também por causa dessa integração e desse engajamento que o clube tem conforme vai passando, certo? Então, as dinâmicas eu acho que é uma forma muito, muito legal mesmo de você trazer essa conexão com os associados. Momentos de lazer e relaxamento para o clube. A gente acha assim, né, que Interact é só projeto. Tem que ter projeto todo final de semana, é reunião, reunião e reunião, porém a gente sabe que ele não é só isso, certo? Então, de vez em quando a gente tem os nossos eventos distritais, porém também é legal trazer esse momento de lazer, por assim digamos, para dentro do nosso clube. Então, assim, a gente teve um período de muitos projetos, ou só reuniões, alguma coisa assim, e que tal, de repente, a gente trazer um dia, num domingo à tarde, a gente convida todos os associados para ir fazer um piquenique no parque? Entende? Então vai estar lá, vai ser um momento muito bacana entre amigos, entre família, que é onde todos os associados podem ir lá. Cada associado traz alguma comida, traz alguma coisa para beber e comer, e a gente, todo mundo senta lá, conversa e tem um momento de relaxamento, um momento que não é para falar somente de Interact, a gente pode falar sobre qualquer coisa. Então é algo muito legal também. A gente ainda vai estar no Interact, fazendo coisas de Interact, porém no momento mais de relaxamento, sem aquela pressão toda de projeto, 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 certo? Então, é algo muito importante. Então, quando vocês sentem que, por exemplo, o clube está um pouco cansado das tarefas, cansado de tantas responsabilidades, tentem trazer algo diferente, algum passeio, alguma reunião diferente, né? Que nem eu falei ali, as reuniões temáticas ou festas temáticas, é muito interessante também para trazer esse lazer, para trazer esse momento assim um pouco mais de paz entre os associados, né? Se preocupar com os associados, afinal, eles são importantes. A Laís antes falou que é muito difícil quando você passa, por exemplo, assim, uma semana fazendo algum projeto, fazendo, enfim, focado em alguma coisa e dá tudo certo, deu tudo ótimo, porém no fim você nem é agradecido por isso, certo? Ninguém vem te parabenizar, ninguém diz que você é legal, que você é incrível, que o seu trabalho foi bom. Isso é uma coisa que realmente prejudica muito,
certo? Quando a gente sente que a gente não é reconhecido dentro do clube, a gente acaba perdendo um pouco as esperanças, digamos. A gente não quer mais fazer, a gente não quer fazer projetos, a gente não quer participar das coisas, ou ajudar, ou carregar responsabilidades, porque a gente sente que a gente não é reconhecido, que a gente não é valorizado, certo? Então é muito importante você, tanto como presidente, tanto como DQA, você está fazendo esse levantamento de como as pessoas são importantes, como seus associados são importantes. Isso não é nada muito difícil. Por exemplo, assim, quando um associado trabalha muito duro em um projeto, nossa, fulano, você foi muito bem, parabéns, gostei muito do seu trabalho, continua assim, etc. Ou, fulano falou alguma coisa durante a reunião que foi muito legal, nossa, associado, eu gostei muito do que tu falou, o que tu falou foi muito interessante. Ele vai se sentir ouvido, querendo ou não, certo? Ele vai se sentir importante e ele vai querer falar ainda mais, ele vai querer fazer ainda mais, certo? Porque ele sente que ele é valorizado dentro do clube. E eu sempre lembro, ano passado não, foi esse ano, na EDIC, que teve começo do ano, a gente teve aquela troca de presentes entre os clubes, né? E eu, no meu clube, eu fiquei responsável por comprar as coisas. Então, quando eu cheguei em casa com as coisas já compradas, eu tirei uma foto e mandei no grupo do conselho diretor, e eu lembro que, acho que umas 3 pessoas me mandaram mensagem no privado dizendo assim, nossa, Raíssa, isso é muito legal, tu é muito top, não sei o quê, achei muito bacana que tu fez isso, o que tu comprou, e eu fiquei assim, nossa, que legal, eles estão me parabenizando, estão achando que eu fiz legal, né, e eu fiquei me sentindo muito importante, fiquei me sentindo muito feliz. Então, é algo muito legal, é algo que acaba engajando mais os associados, certo? Então, sempre que vocês podem, mostre o quanto eles são importantes, porque eles são importantes. Evitar brigas e intrigas no grupo. Então, como eu falei antes, a gente precisa manter esse relacionamento saudável, a gente precisa manter essa relação, certo? Não precisa ser uma relação de amizade fixa, mas precisa ser uma relação de companheirismo que o Rotary inicia, certo? Então, sempre que você percebe que tem algum tipo de intriga, que tem algum tipo de um relacionamento um pouco mais instável dentro do seu clube, tenta melhorar isso ali, tenta ver o que aconteceu e tenta achar uma solução, mesmo que você não esteja envolvido, certo? Mesmo que você não esteja envolvido, você precisa dizer para eles que que eles não podem fazer aquilo, que eles não podem ficar com essa briguinha, né? Porque associados são como irmãos, né? Irmãos brigam toda hora, digamos assim. Isso é super normal. Porém, você precisa achar um jeito deles não acabarem tendo essa relação, deixando afetar essa relação com o clube, porque às vezes o clube pode ser sim afetado e vocês não podem deixar que isso aconteça, certo? Então, sempre buscar o melhor no momento certo. Então, você precisa pensar, o meu clube está pouco engajado, o meu clube está muito brigado e etc. Como eu posso resolver isso? Né? Então, você precisa achar o momento certo de resolver isso e aplicar o seu plano em prática, de aplicar a sua solução em prática, bem tranquilo também. Como captar novos associados, né? Igual no início, eu falei que uma das coisas mais não, mas o que a gente mais conhece, digamos assim, de como captar novos associados é o dia do convidado. Mas também a gente pode fazer de formas diferentes, né? Utilizando outros métodos. E por que é importante ter novos associados no clube? Renova os ares no seu clube, renova os ares no distrito e no Interact em si, certo? Então, quando a gente está com, por exemplo, 10 associados estão aqui há muito tempo. Conforme vai passando, eles vão saindo, né? Eles vão ficando mais velhos, vão fazendo 18 anos, eles vão saindo, isso é normal. E também eles vão ficando cansados, eles não vão ficando tão empolgados. Porém, quando você traz novas pessoas, novas cabeças e novas ideias para dentro do Interact, é uma coisa nova. Renova totalmente, certo? Porque eles estão empolgados com tudo, eles estão animados e eles querem fazer tudo de uma vez. Então, isso é algo muito importante. Então, fiquem atentos a possíveis públicos, certo? Eu acho que isso é uma dos principais focos. Qual é o nosso público? Qual é o público de Interact? São pessoas de 12 até 17 anos, certo? Pessoas de 12 a 17 anos estão no Fundamental 2 ou no ensino médio. Então, como a gente pode levar o Interact para essas pessoas? Então, assim, vamos fazer uma palestra na escola uma palestra sobre, sei lá, meio ambiente, alguma coisa assim, e daí no final a gente vai falar sobre Interact e já chamar a galera para o Interact, certo?
É uma ideia muito legal também. Você vai estar levando o Interact para o seu público-alvo, vai estar levando de uma forma diferente, que seria a palestra sobre meio ambiente, que a galera geralmente gosta, assim, né? Já levando realmente o foco do Interact para o meio ambiente, e estaria também chamando as pessoas. E aqueles que realmente se interessam por isso, aqueles que realmente gostam desse assunto, eles vão seguir e vão trazer mais dúvidas sobre o Interact. Tem alguma pergunta no chat? Acho que Não, não. não tem Não? nada. Tá, beleza. Então, de novo, quando vocês tiverem alguma pergunta, me ligue o microfone, tá? Então, tentem focar no seu público. Qual é o meu público e como eu posso atingir eles, certo? Então, promova projetos que levem o Interact para esse público. Exemplo, ir em escolas, dias do convidado, ações e etc. Por exemplo, uma ação muito legal que leva o Interact para as pessoas, não só para o público-alvo, seria o pedágio. Certo? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter participado de uma ação que envolvia pedágio, não só do Interact, mas talvez com outras instituições, porque você vai estar ali, você vai estar fazendo algo legal, às vezes com o intuito de arrecadar dinheiro para algum projeto e etc. E você já vai estar dizendo, nós somos do Interact, assim, assim, assado, se você tiver algum conhecido, por favor, conte da gente, etc, sabe? Então, isso é algo muito, muito importante mesmo. Falar em escolas, né? Quando a gente tem o dia do convidado, a gente pode ir nas escolas, falar com cada turma e levar o Interact para essas turmas, certo? Levar o Interact para os estudantes e para essas pessoas. Divulgar o nosso trabalho, por exemplo, roupa, PIN, postagens e etc. Então, igual eu falei ali antes, fiquem atentos a possíveis públicos. Um dos públicos seria o ensino médio, que são de pessoas de 15 até 17 anos. O que geralmente essas pessoas ficam fazendo durante esse dia? O que geralmente adolescentes ficam fazendo durante o dia? Eles mexem no celular, certo? Todos nós aqui sabemos que a gente mexe muito no celular. Então, a gente está sempre ali por dentro de novas notícias, Instagram, o Twitter e etc, sabe? Então, é muito importante a gente trabalhar com isso, trabalhar com a imagem pública. Então, o DQA pode sim trabalhar em conjunto com a imagem pública muitas e muitas vezes. Então, fazer postagens falando sobre o que é o Interact, fazer vídeos falando sobre os cargos e informando as pessoas do que a gente faz e como a gente faz as coisas. Então, isso é muito interessante, sabe? Então, utilizar PIN, roupa e etc. na rua. Por exemplo, agora, eu tô com a camisa da Codic do ano passado. E eu, às vezes, atualmente eu uso ela para dormir, assim, né? Mas tinha uma época que eu usava, por exemplo, para ir para a escola. E tinha gente que chegava em mim e perguntava bem assim, nossa, mas o que é esse Interact que às vezes tu posta e essa camisa que tu usa? Aí eu falava, e também já puxava, né? Já puxava para mim, tu não quer fazer parte? A reunião ocorre tal dia. Então, às vezes dava certo, às vezes não, mas, enfim, é aquela coisa, né? Quando a gente mostra a nossa imagem para as pessoas têm curiosidade, certo? Porque a maioria das pessoas é visual. Então, quando elas veem, elas têm essa curiosidade, elas querem saciar essa curiosidade. Então, convide pessoas também, diretamente. Como eu falei aqui agora, quando as pessoas vinham me perguntar, eu já falava o que era e já chamava a pessoa para reunião, certo? E não tem problema nenhum. Quando você vê que a pessoa talvez se interesse um pouco, que ela se daria muito bem no Interact, convide ela, fale sobre o que a gente é, fale sobre o que a gente faz, porque às vezes ela não conhece, mas ela tem algum tipo de interesse, certo? Então isso é muito bacana. E agora eu quero que vocês pensem, o que te atraiu para estar agora no Interact? Por exemplo, eu estava numa época muito difícil na minha vida, onde eu queria fazer bem para o mundo. Eu sempre tive esse sonho. Então, quando eu vi no Instagram essa coisa de Interact, eu primeiro achei que era alienígena, né? Porque é normal. Mas depois eu vi que a gente fazia bem para o mundo e foi por isso que eu entrei para o Interact. Então, é algo muito bacana. Então, quando vocês vão convidar alguém, principalmente diretamente, pensem o que te atraiu e faça isso como marketing, né? Então, quando você vai convidar alguém, utilize isso como um bom argumento, que é bem interessante também. Agora eu vou falar um pouco sobre crises internas e como lidar. Todo clube tem crises, mas como você pode agir e tirar proveito delas? É a hora de agir. Então, como eu falei antes, é super normal os clubes terem os problemas normais de clube, né? Por exemplo, baixo engajamento, pouca adesão em reuniões, etc. É uma coisa normal, é uma coisa que acontece com todo clube, com todo distrito, enfim, todos os países. É algo realmente que pode acontecer, porque a gente tem que saber lidar, certo? E eu acho que agora eu vou trazer alguns pontos que podem ajudar você a lidar com essas crises, né? A lidar com essas crises internas dentro do seu clube. Então, diferencie a amizade do companheirismo. Então, como eu falei antes,
Os seus associados, eles não precisam ser amigos, eles precisam ser companheiros, para essa má relação que eles têm não afetar o clube, certo? Não afetar os projetos, não afetar as reuniões, porque isso pode se tornar um grande, grande problema mais para frente. Então, quando a gente é associado, a gente precisa diferenciar. Eu não sou muito fã daquela pessoa, mas ela faz parte do Interact comigo, então, pelo menos dentro do Interact, eu preciso aturar ela, por assim, digamos, sabe? Então, é algo normal, a gente só precisa saber lidar. Então, reconheça o problema. Como a crise teve início. Então, quando você sente que tem algo de errado com o seu clube, você precisa entender qual é o problema. É pouca adesão? É briga entre os associados? É baixo engajamento dentro do Instagram do clube? Ou algo assim? Qual é o problema que tem no meu clube? E como eu posso resolver isso? Certo? Então, a gente primeiro precisa pensar qual é o problema, para depois pensar como esse problema iniciou. Então, assim, teve um pouco de engajamento porque a gente não estava fazendo muito projeto naquela época, mas agora a gente está voltando, então a gente precisa ter esse engajamento, certo? Então, pensar em como iniciou, para depois pensar em uma solução, certo? Então, buscar soluções. Quando os problemas têm a ver, por exemplo, com pouco engajamento e etc., algo muito interessante foi o que eu já falei ali no início, certo? Fazer dinâmicas. Dinâmicas ajudam muito no engajamento, ajudam muito na adesão do clube e etc. Também tem as reuniões festivas e etc. E também projetos. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que quando a gente está numa fase do clube onde a gente está com pouco projeto, que fica muito tempo sem sair, muito tempo sem fazer alguma coisa, eu me sinto muito ansiosa, assim, eu fico pensando, nossa, mas eu não estou fazendo nada da minha vida, porque nunca mais teve projeto do Interact, sabe? Eu me sinto bem assim. Então, sempre que eu sinto que eu estou com pouca adesão dentro do clube, eu sempre penso assim, podia ter um projeto, certo? Podia ter alguma coisa, alguma ação dentro do Interact. Então, quando vocês sentem que o clube de vocês está com algum tipo de problema, pense assim, que tal a gente fazer algo que o clube sempre gostou? Vamos fazer uma pastelada, vamos fazer um dia do convidado, ou alguma coisa assim, certo? É muito interessante. Então, pense uma coisa que o seu clube sempre fez muito bem juntos, sabe? Uma coisa que o seu clube sempre gostou e sempre teve bom engajamento. E traga essa coisa, esse projeto, essa ação de novo, para que eles sintam a vontade de voltar para o Interact, certo? Então, outra coisa também, buscar apoio de pessoas neutras dentro do clube. Todo mundo aqui deve conhecer aquela pessoa dentro do clube que ela não fede nem cheira, por assim digamos. Que ela é amiga de todo mundo, mas também não é amiga demais de alguém. É aquela pessoa neutra que todo mundo gosta, nem todo mundo gosta, não. Como é que eu posso explicar? Que todo mundo gosta, digamos assim, sabe? Ninguém tem nada contra, por assim digamos. Então, quando você sente que o seu clube está com algum tipo de problema, assim, só que você não consegue visualizar qual é o problema, busque a ajuda dessa pessoa, busque o conselho dessa pessoa, sabe? Porque às vezes essa pessoa pode ter uma visão diferente, uma visão que você não está vendo, certo? Então, quando essa pessoa chegar bem assim, eu acho que pode ser isso, você já pede ajuda para ela buscar uma solução também. Porque ela sendo uma pessoa neutra que, tipo, tem um certo contato com todo mundo, ela pode muito bem te dar aquela ajudinha, mesmo ela não sendo de daqui mesmo ela não sendo, por exemplo, um presidente, secretário, sabe? Ela pode muito bem te ajudar com esse tipo de coisa. Então, quando vocês estão com um problema, não tem problema. Quando vocês estão com alguma coisa dentro do clube, uma crise dentro do clube, não tem problema algum pedir ajuda. Não só para alguém que está dentro do clube, mas peça ajuda para outras pessoas, peça ajuda para outros clubes ou alguém do distrito, peça ajuda para o DQA do distrito, que hoje em dia é o Miguel. Então, quando vocês estão com alguma crise que vocês não conseguem resolver, não há problema algum em pedir ajuda, tá? Só vai te mostrar que você é ainda mais forte por estar pedindo ajuda a alguém, ok? Então, é bem de boa também. A gente tem também uma grande foco que está tendo hoje em dia, certo? Que é a questão da diversidade e a inclusão dentro do clube. Como é que a gente pode lidar, certo? Eu não digo somente de pessoas que são... Como é que eu posso explicar? Eu não digo somente pessoas que estão dentro da diversidade, mas também pessoas que estão chegando agora dentro do clube, pessoas novas, certo? Porque, querendo ou não, todo mundo
todo mundo tem um certo medo do novo, certo? Não um certo receio, assim, mas quando chega pessoas novas dentro do clube, quando chega associados novos dentro do clube, não é sempre que todo mundo vai em cima daquela pessoa e começa a fazer amizade. Às vezes passa um tempo e aquela pessoa, essa pessoa nova, né, esse novo associado, ainda está com problema de adaptação, ainda está com problema que não tem relação com outros associados, ainda está com problema que não consegue entender bem como funciona o Interact, etc. Isso pode acontecer, principalmente quando aquele novo associado cai de paraquedas, né? Não é amigo de ninguém, não conhece ninguém dentro do clube e simplesmente chegou por achar o Interact legal, porém não conseguiu se adaptar dentro do clube tão facilmente, sabe? Então, quando isso acontece, quando vocês veem que tem um novo associado que não está conseguindo se adaptar bem, vocês precisam pensar em como incluir ele na roda que já existia antes, nos associados que já existiam antes, que já estavam ali, certo? Primeiro, vocês, como eu falei antes, como eu já estava falando até agora, vocês precisam pensar o porquê talvez esse associado não está conseguindo se incluir bem, o porquê desse associado não está conseguindo ter esse engajamento dentro do clube, certo? E depois pensar como você pode melhorar. Talvez assim, fazer algum tipo de projeto de protagonismo, certo? Onde você vai pedir para esse novo associado ser o protagonista do projeto, fazer o projeto, enfim, fazer o projeto onde ele vai ser o organizador. Porque ele sendo novo associado e tendo que organizar um projeto, ele vai ter que pedir ajuda dos outros, certo? Ele vai ter que pedir auxílio da imagem pública ou do diretor de projetos, enfim. Ele tendo que pedir ajuda, ele já vai criar uma certa relação, certo? Então, é algo muito legal também. Quando você sente que aquele associado não está com tantas boas relações, tentar mudar isso, certo? Tentar melhorar, por assim digamos. Principalmente quando é uma pessoa nova, né, gente? Porque todo mundo aqui já foi um novo associado, todo mundo aqui já chegou caindo de paraquedas dentro do Interact. Então, quando a gente vê que isso está acontecendo com outra pessoa, é muito importante a gente tentar ajudar, é muito importante a gente ser aquela pessoa de apoio para esse novo associado, certo? Então, quando vocês veem isso, tentem ajudar e tentem lidar com isso também, tá? Ficou alguma dúvida?